Então, agora eu vou convidar o Evaristo, rotariano de coração, do Rotary Clube Porto Maravilha, para apresentar o afilhado dele. Com você, Evaristo. Faço com muito prazer a apresentação do Dr. Nemi Herdeiros, filho de um grande brasileiro, que no momento em que o país estava de cabeça para baixo, havia uma grande bagunça, sargento mandando no coronel, greve para todo lado, etc. Ele criou um AI-5, o AI2. AI2, Dois. que botou Cinco. ordem na casa. O Brasil voltou a ter ordem, a crescer, doeu na carne, mas, à custa disso, o Brasil voltou à normalidade, criou-se a Ponte Rio-Niterói, grandes obras, e o Brasil retomou a sua caminhada para o progresso. Doutor Neemias é advogado, fala 5 idiomas, já estudou nos Estados Unidos 4 anos, e é especialista, se especializou no direito de imagem e de som, Direito autoral. direito autoral, som, direito autoral. Autor de vários livros, dentre eles a Bíblia, é um alentado livro de 600 páginas, mais ou menos, e serve de referência para todos os advogados, todos os profissionais que lidam com imagem e com som. E que mais eu posso dizer? Que tem várias obras publicadas e que essa noite vai nos brindar. Ele fala 5 idiomas, fluentemente. É um dos poucos advogados que tem título de advogado no Brasil e nos Estados Unidos, onde estudou 4 anos. O que digo mais? Eu acho que é o suficiente, eu não posso me alongar para não tomar o tempo dele. Chega de confete. Então, passo a palavra ao doutor Emias, que vai nos brindar, então, com uma aula sobre direito autoral e de imagem, que é a especialidade dele. Ok? Então, doutor Neemias, a tribuna é sua. É um Chega. prazer ouvi-lo. Tirar um E pouquinho o gado, né? depois abriremos espaço para que as pessoas Sim. possam interagir e fazer perguntas. Bom, me ouvem bem? Sim, sim. Me veem aí a imagem? Se tiver uma cara feia aí, uma cara feia na tela, é porque estão me vendo. Bom, primeiro de tudo, boa noite a todos, né? Boa noite à presidente Patrícia, boa noite ao Cândido, sempre querido, a quem conheci desde 24, quando o Evaristo me trouxe essa alegria e essa felicidade de poder participar de reuniões do Rotary e dar palestras. Foi uma ideia dele. Eu aqui já coleciono os diplomas que o Rotary carinhosamente me dá. Ele emoldura tudo. Quando eu chego, está tudo aqui emoldurado na minha sala. Uma alegria. E principalmente com essa introdução exagerada do Evaristo, né? Então a gente vai acreditar aí. Eu sempre gosto de dizer amigo, sócio, pessoa querida, toda introdução ou toda descrição nossa já dá aquele desconto Casa Bahia 50%, que é exagero. Então, o Evaristo é uma pessoa realmente ímpar, muito querida, frequentou minha vida lá no passado longínquo, quer dizer, eu há 50 anos namorei a Daniele, filha dele. Aí houve um hiato, não nos vimos durante quase 40 anos e viemos a nos encontrar na Academia Smart Fit, aqui no centro do Rio. Então, essas coisas da história que são inusitadas, mas são muito carinhosas e são muito energéticas, né? Muito fortes. Nos reencontramos, eu estava saindo de um escritório na Rio Branco, fez o convite, vim aqui e estou aqui trabalhando com ele, muito feliz. Então, agradeço a todos os presentes, agradeço mais uma vez à presidente Patrícia, ao Cândido, à nossa audiência, de poder estar dividindo um pouquinho desse admirável mundo novo do direito autoral. E por que que eu dei ênfase nessas palavras, né? Porque no tempo mais ou menos exíguo que a presidente me concedeu, porque realmente é um tema longo,
e eu sempre digo isso nas palestras do Rotary que eu começo, que o direito autoral, além de ser fascinante, além de ser uma cachaça para mim já há quase 40 anos, que eu preciso confessar a vocês, eu sou um músico que não deu certo. Eu sou um baterista que não deu certo. Eu tive minhas bandas no tempo da faculdade e nunca fui a lugar nenhum com as bandas. A sorte é que eu nunca parei de estudar, como tantos colegas músicos que pararam de estudar e se atrasaram na vida. Estudava na PUC à noite e acabei, como não consegui fazer sucesso na música, eu queria de alguma forma estar próximo a ela e acabei escolhendo o direito autoral, trabalhando de estagiário em gravadoras, trabalhei em gravadoras multinacionais, CBS, que hoje virou Sony, depois a RCA, que hoje virou BMG, que depois virou EMI, que depois virou Universal, nessas fusões e aquisições intermináveis do mercado corporativo mundial. Mas falando do direito autoral, né, a gente tem que resumir porque o tema é amplo. Eu vou trazer para vocês primeiro uma pequena introdução histórica, porque o direito autoral nunca esteve tão em voga e tão premente nesse admirável mundo novo. Estou repetindo a expressão de Aldous Huxley, de um livro dos anos 50, nesse admirável mundo novo da internet. Por quê? Nós vamos ver que, desde o mundo analógico, o direito autoral já era uma preocupação do legislador e da sociedade. No mundo digital, então, ele explodiu e ele é completamente incontrolável. Contrário ao que dizem, ou que rezam, ou que se lê, talvez com muita profusão, a coisa mais difícil que existe hoje para o direito, entre outras áreas talvez complicadas, como a inteligência artificial, que eu vou abordar no final dessa palestra, mas que também está ligada umbilicalmente ao direito autoral, é controlar a expressão intelectual do ser humano. Porque o que é exatamente o direito autoral? É a criação do intelecto. E ela se manifesta dos pensamentos para o mundo físico, para o mundo real. Enquanto ela está na esfera dos pensamentos, ela é naturalmente incontrolável, a não ser que se chegue a um mundo como o de George Orwell, tão citado aí recentemente em certas situações políticas e ideológicas do Brasil, nas quais eu não vou entrar naturalmente. Enquanto não se chegar a essa questão de se controlar o pensamento, o direito autoral é apenas a expressão do intelecto humano em suas mais variadas formas. Na arte, na pintura, na narrativa, numa palestra como essa que eu estou dando vocalmente aos senhores, numa fotografia, num livro e etc. Então, ele está na história, há divisores de águas do direito autoral na história da humanidade, mas podemos voltar e encontrar resquícios dele na Roma Antiga. Então, eu não diria que o direito autoral tem um pé na Roma Antiga, porque eu vou chegar a Gutenberg, a primeira Bíblia é o primeiro livro impresso, que é considerado o divisor de águas do direito autoral. Qualquer palestrante, qualquer professor, qualquer advogado autoralista, meu colega, dirá o mesmo aos senhores. Gutenberg foi realmente o divisor de águas, mas vamos encontrar a palavra plagiatores no latim na Roma Antiga, onde a penalidade era muito mais grave. E, em geral, se você copiasse alguma coisa, algum texto na época, mal havia pinturas, esculturas e pergaminhos. A arte de escrever era muito penosa, não havia o papel em profusão, não havia tintas, não havia canetas, então escrever era uma tarefa dos escribas, mas já havia os piratas, já havia os plagiadores. Só que a punição era muito mais grave naquela época. Ser pego copiando um texto, copiando em geral, os textos eram mais religiosos ou de legislação, poderia resultar na morte ou até na perda de uma mão, no corte de um braço, etc. Então, com o tempo, isso foi ficando esquecido. Com a queda de Roma, não houve muita evolução legislativa. Até porque, no passado e na antiguidade, era muito difícil copiar qualquer obra de terceiro em mais de um exemplar. Você não tinha a reprodução em massa, você tinha uma escultura, você tinha um texto, um pergaminho. Isso foi se perpetuando ao longo de toda a Idade Média, até que então Gutenberg, no século XVI, pela primeira vez, ao criar a prensa de tipos móveis, conseguiu imprimir um livro. E foi uma tarefa muito penosa.
Até Gutenberg, os escribas tinham que escrever à luz de velas, com tintas rudimentares, papel mais rudimentar ainda, papiro não havia. Curiosamente, nessa época, a China já tinha o papel feito a partir de fibras vegetais, mas ainda não se tinha essa tecnologia na Europa. Quando Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, ele levou 3 anos para fazê-lo. Os senhores e as senhoras imaginam pegar cada letra, vamos, a Gênesis, o primeiro capítulo. Então fez-se a luz. Molha na tinta, que era vegetal, e imprime na folha. O N, molha na tinta e imprime na folha. O T, e assim por diante. Então, os senhores podem imaginar o tempo que levou para imprimir uma Bíblia. O curioso é que não havia ainda os países e as nações-estado na Europa como hoje, mas já havia os burgos, os feudos e o que viria a ser a Alemanha. E Gutenberg era da região onde hoje está, na região das vizinhanças da cidade de Frankfurt, na Alemanha. Imaginem os senhores que pouco após a primeira Bíblia ser impressa, e por isso que consideramos aí a gênese do direito autoral, em menos de 5 anos já havia 4 cópias piratas, sem autorização, o que mostra a tendência do ser humano ao ilegal, ao ilícito, ou a tendência de querer obter vantagem sem respeitar o que não havia, que era uma legislação. Como não havia, mas o livro tomou de assalto a Europa, o livro impresso desencadeou uma febre de troca de informações, de disseminação de cultura, embora inicialmente apenas textos religiosos e textos legais. Então, as primeiras violações começaram a surgir, mas também, a partir de Gutenberg e dos demais autores que começaram a se aventurar em imprimir livros, em disseminar informações por escrito, podemos imaginar como foi uma centelha, uma chama intelectual numa sociedade que era muito fechada, em que havia um conluio, eu vou usar mesmo essa palavra, apesar dela ser pesada, um conluio entre a igreja e o Estado, que dominavam a informação, dominavam a cultura e a massa ignara da população, em sua maioria camponeses, pessoas pobres, que eram controladas pelo Estado através dos impostos e pela religião através dos pecados e de tanta coisa que a gente sabe hoje que eram efetivamente feitas para controlar socialmente a população. O livro e a disseminação da cultura foi um grito de liberdade, que levou efetivamente quase 300 anos até começar a se espalhar pela Europa. Então, no início do século XIX, já nos encontros dos cafés em Paris, nos encontros de impressores e editores de livros daquela época, começou a haver uma chama de se proteger aquilo que se escrevia. A Inglaterra, coube à Inglaterra o pioneirismo de editar o primeiro ato, o primeiro édito de direito autoral da história, que chamou-se Copyright Act. Daí deriva até hoje a palavra copyright, é utilizada até hoje, quase 300 anos depois também. A rainha Anne, da dinastia dos Stuarts, no início do século XVIII, editou o Copyright Act N 5, que curiosamente não protegia os autores, protegia os editores. Então, quando a gente olha para o passado da legislação, a gente vê que na própria gênese, no próprio carimbo inicial do direito autoral, já havia uma ilegalidade, ou no mínimo uma injustiça, porque o primeiro ato de direito autoral protegia os editores de livros por 14 anos após a edição, prazo renovável por mais 14 anos. E assim permaneceu até meados do século XIX, quando os encontros de autores, detalhe que nada recebiam, porque certamente o discurso dos editores, vamos supor que o Cândido chegasse a mim com um pergaminho, um manuscrito, etc. Eu, na qualidade de editor, eu era muito importante para ele, porque eu tinha, ainda que uma prensa rudimentar, eu tinha a capacidade de editar o livro do Cândido para tornar o Cândido conhecido. Certamente o meu discurso era: ora, Cândido, nada lhe pagarei porque lhe tornarei famoso. Contente-se em ser famoso, porque eu vou lhe editar em muitos exemplares e todos vão lê-lo. Então, todos os proventos
toda a receita dos primeiros livros cabia exclusivamente aos editores. Então, podemos imaginar que ao longo dos anos e de 1 ou 2 séculos, isso começou a gerar incertezas e começou a gerar, naturalmente, também, por força da injustiça, reivindicações. Seguindo um pouco para não ficar muito tempo no aspecto histórico, chegamos ao século XIX, e o século XIX trouxe, então, o avanço da tecnologia. Lembrando que disse a vocês há alguns minutos que até esse momento não se podia, além do livro, reproduzir nenhuma obra intelectual humana em mais de um exemplar, apenas o livro. Já existiam as esculturas, já existiam as pinturas, a fotografia começou rudimentarmente a se desenvolver no final do século XIX, idem o cinema com os irmãos Lumière, o telefone com Graham Bell, depois o rádio de Marconi na virada para o século XX, mas nada disso permitia que se reproduzisse em mais de um exemplar. E não havia uma legislação. Os editores continuavam reinando, continuavam dominando, até que um grupo de autores que começou a conspirar, e a palavra é exatamente essa, a conspirar e exigir dos editores algum tipo de remuneração pela utilização com finalidade econômica das suas obras, reuniram-se em Berna, hoje capital da Suíça, e promoveram a primeira convenção internacional de direitos de autor. Eu me explicarei em breve por que eu não uso a expressão direitos autorais ainda, ela virá depois no tempo. Era a Convenção Internacional de Berna de Direitos de Autor, Convention des Droits d'Auteur, hoje regularmente conhecida como Convenção de Berna, de 1886, e que hoje é um marco até hoje do direito autoral. Foi a primeira convenção que discutiu dar aos autores não apenas o crédito de autoria por suas obras, mas um ganho financeiro por aquilo que fosse publicado deles. Com a Convenção de Berna, a coisa então ganhou publicidade e a Europa viu-se varrida por uma onda de reuniões, de sociedades, de criação de associações, de autores reunidos, começando por modificar o ato da Rainha Anne, que passou a então gerar royalties para os autores. Entrou o século XX, o cinema tomou o rumo que tomou tecnologicamente, passou-se a conseguir, então, reproduzir imagens, ainda sem som, no início do século XX, ainda sem cores, depois com som, depois com cores, veio a televisão, o telefone tornou-se uma tecnologia cotidiana nos lares e os autores cada vez mais buscando receber os seus direitos pela comercialização e multiplicação de suas obras. Nesse particular, a música tomou a liderança desse movimento. Foi a música que primeiro passou a praticar contratos, contestar o status quo que existia naquela época, em que os editores e as gravadoras rudimentares, ninguém se lembrará, nem eu, né, e nem os mais velhos aqui presentes, o disco era feito de cera de abelha. Não havia nem o vinil ainda. Até a década de 30 do século XX, os discos eram de cera de abelha e tinham 78 rotações, e o som, desculpe, era uma desgraça. Ouvia-se mais ruído do que música. Os discos tinham no máximo 2 minutos e meio, mas era um sucesso. Todo mundo tinha uma radiola ou tinha o fonógrafo, tão bem representado naquele logotipo da RCA Victor, que todo mundo deve conhecer, que é um cão ouvindo o fonógrafo de seu dono. Aquele logotipo da RCA Victor, Radio Corporation of America, ganhou o mundo porque o seu dono, que era um russo naturalizado americano, David Sarnoff, era o que praticava os contratos mais escandalosos daquela época, contratos do tipo 2% para o autor e 98% para o dono da gravadora, sempre sob a alegação de que ele estava tornando o autor famoso. A partir do momento em que se começou a gravar músicas, começou-se a também ter e gravar músicas e executar as músicas no rádio, começou um movimento de separar, e aí sim, eu, como disse há alguns minutos aos senhores, aí sim começou-se a falar de direitos autorais e não apenas de direitos de autor. Por quê? Muito simples.
O direito de autor é aquele única e exclusivamente relacionado com a autoria da obra. Estou sempre citando o nosso querido Cândido como exemplo, vou citar de novo. O Cândido compõe uma música, mas ele não grava. O Evaristo grava a música. Há dois direitos diferentes aí. Surgiam dois direitos diferentes, similares entre si, fluindo na mesma direção positiva de remunerar os criadores, porém, Cândido apenas como autor e Evaristo apenas como intérprete. Aí surgiu a divisão entre direito de autor e direito conexo, que no inglês é o neighboring rights e no espanhol, derechos vizinhos, direito vizinho. Por quê? Porque ele é vizinho ao direito de autor. Ele é um direito igual, pressupõe a remuneração ao Evaristo, que cantou, mas não compôs, simultaneamente a remuneração ao Cândido, que compôs, mas não cantou. E ao tocar no rádio, os dois direitos incidiam sobre a mesma composição. Aí começou todo um caminho de se regulamentar isso. Naturalmente, nos primeiros anos e nas primeiras décadas, desculpe a expressão popular, foi uma roubalheira. As gravadoras e as rádios não pagavam nada, ninguém entendia nada, os contratos eram absolutamente unilaterais, mas os advogados passaram a prestar atenção. Começaram a surgir os nossos colegas advogados dedicados a proteger os autores, e não apenas as gravadoras. Claro que inicialmente os advogados correram para serem empregados das gravadoras, porque as gravadoras pagavam melhor. Mas aí sempre acontecia de um advogado ser também músico e se apiedar dos problemas que passavam seus colegas autores e músicos, e aí começaram a surgir os bons contratos. Pois bem, sobrevieram duas guerras mundiais, especialmente a Não, Segunda Guerra Mundial. Pois não? Alguém. Ah, perdão, eu escutei um barulho no fundo. Vamos ter perguntas, né, Patrícia, depois? Ah, tá ok. Me digam se eu estou falando rápido demais ou não, eu tendo a ser um pouco veemente, porque é, eu, eu não estou Não, ouvindo. tá indo bem na Ah, linha. Tá, ok. tá indo bem. Sobrevieram duas guerras mundiais, mas especialmente com o fim da Segunda Grande Guerra, que foi realmente um flagelo, mais de 20 milhões de mortes no total, sem falar no Holocausto, etc. Sobreveio um período de aparente paz, apesar da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Mas essa aparente paz fez explodir o que hoje conhecemos como show business. E ele teve realmente a sua gênese nos Estados Unidos, nação que emergiu vencedora da Segunda Guerra e que possuía as melhores condições tecnológicas, tanto para a gravação quanto para a filmagem, o cinema de Hollywood, as grandes gravadoras e o mercado do entretenimento e da música ao vivo como um todo. Isso naturalmente impulsionou o show business de uma forma ímpar e com ele foram impulsionadas todas essas questões de discussões de direito de autor, como remunerar os criadores, por tabela as outras áreas de criação intelectual do homem, como a literatura, como a própria ciência, os papers universitários, a escultura, a fotografia e etc., a pintura, todas seguindo na mesma linha, porque aqui cabe um pequeno parêntese. Eu gosto de usar a expressão da espinha dorsal que representa o direito de autor. O direito autoral, hoje, tanto o de autor como o conexo, representa, numa visão metafórica, uma espinha dorsal em torno da qual orbitam todas as modalidades de criação intelectual humana. Então, o direito de autor e o direito autoral protege tanto o pintor, quanto o fotógrafo, quanto o professor universitário que cria um paper, quanto o escritor, quanto o cantor, quanto o autor musical, quanto o cineasta, etc, etc, etc. Até hoje, o influenciador da era da internet, que nós já estamos chegando perto dela, que é importante, que é o tema dessa modesta palestra. Então, as questões autorais foram surgindo e, naturalmente, desaguaram nos tribunais. Por que foi tão importante essa evolução tecnológica? Porque, naturalmente, todos aqueles autores, compositores, todos aqueles que não estavam tendo seus direitos respeitados, acabaram desaguando na justiça e começou-se a ter sentenças e decisões judiciais favoráveis aos autores, contrários ao mainstream, como se chama, contrários às gravadoras.
Surgiu o vinil substituiu o disco de cera de abelha, surgiu a fita cassete, cada vez mais a tecnologia criando novas modalidades de se reproduzir sons e imagens, e sempre em detrimento do autor. O sistema, como podemos chamá-lo, e digo isso porque eu fiz minha carreira iniciando trabalhando em gravadoras, mas antes da primeira década eu, digamos, atravessei para o outro lado do rio e comecei a atuar defendendo artistas, defendendo fotógrafos, defendendo cineastas, e posso dizer que até hoje, se possível e se houver brecha, o sistema constituído vai sempre tentar obter uma vantagem financeira maior para si do que para os verdadeiros criadores. Basta dizer que com a chegada da internet, por volta de 1986 no mundo e 90 no Brasil, a internet realmente começou a explodir no Brasil nos anos 90, apesar dela já existir nos Estados Unidos militarmente desde a década de 60, achou-se que a internet seria um bálsamo. Finalmente teremos uma rede mundial em que qualquer um pode colocar suas obras de graça, qualquer um pode divulgar. Teremos um pouco mais de, digamos, pacificação, lê do engano. Nunca se enganou tanto os autores, nunca se deixou tanto de pagar condignamente os criadores intelectuais quanto na era da internet. E me explico. A internet, com essa, sendo essa maravilhosa ferramenta ubíqua, está em todos os lugares ao mesmo tempo e em nenhum lugar, porque ela não tem uma sede, ela não tem um escritório, você não pode citá-la, você rompeu fronteiras, você rompeu jurisdições, você copia uma música hoje, lança ela, que se você tiver a tecnologia adequada, e tem no mundo digital, é muito fácil, você lança ela em outro país, sem autorização do autor, sem autorização do intérprete, você aufere ganhos financeiros com aquela criação, ou com aquele texto, ou com aquela foto, ou com aquele filme, ou com aquele vídeo, e o autor original, muitas das vezes, sequer vê um tostão, ou às vezes nem sabe que está sendo pirateado, que está sendo roubado. Então, a questão do direito autoral na era da internet é a que eu gosto de dizer sempre que eu dou uma palestra, eu tenho a oportunidade de estar dividindo com vocês essas informações. A internet é efetivamente incontrolável. Na sua totalidade, ela é incontrolável. Tenta-se de toda sorte controlar o uso de imagem, o uso de músicas, o uso de fotografias, o uso de criações de terceiros, mas ela é efetivamente incontrolável quando se quer considerar um 100%. Há ferramentas, há a possibilidade de se entrar com ações na justiça, há alguma jurisprudência, afinal a internet já vai completar, nesse momento, quase 30 anos, em alguns países mais de 30, no Brasil eu diria que 30, mas ainda temos muito que avançar na questão das decisões de tribunais. Não há uma homogeneidade hoje na decisão dos tribunais brasileiros, você encontra decisões muito conflitantes, você tem influências econômicas, você tem influências de grupos controladores. Eu diria que os grupos que têm poder econômico e podem seguir com uma ação por muitos anos vão seguir até as últimas instâncias, deixando muitas vezes, depauperando o autor e os criadores na busca do reconhecimento dos seus direitos. Então, hoje, ainda há um grande vazio na proteção aos direitos autorais através da internet. Isso se agrava quando chegamos à inteligência artificial, aos vídeos deepfake, ao fenômeno das selfies e das tomadas de fotos de imagens sem autorização, e principalmente a essa questão do controle infantil, né, do controle de informações, digamos, negativas, da internet profunda, da dark internet, que não se tem controle. Essa, então, não se tem controle nenhum, e eu vejo uma situação ainda muito difícil para os advogados, para os autores e para os criadores. O fenômeno da inteligência artificial, principalmente, é o que mais vem assustando atualmente e vem gerando essa discussão interminável do controle das redes sociais e do controle da internet, que, Cândido, como eu te disse, eu não vou trazer esse assunto ligado à ideologia, mas e que vemos tantos governos procurando atrelar essa questão à ideologia. Não vamos avançar por essa seara, mas é uma seara real.
quando se sabe hoje que todas as leis para crimes e violações praticadas na internet já existem. Não há necessidade de novas leis. A internet não tem necessidade de novas leis, ela tem necessidade de novas abordagens para as leis que já existem. Por quê? O que eu vejo como advogado, já praticando há quase 40 anos nessa área e pelo menos há 15 com segurança, com vigor na área da internet. A internet trouxe velocidade praticamente instantânea a tudo, né? Ou, não sei se os senhores concordam, ainda existem pessoas que levam 4 dias para responder um e-mail e 3 dias para responder um WhatsApp. Eu, modéstia à parte, eu fico para morrer. Eu fico desesperado porque se existe uma ferramenta instantânea, ela foi criada com essa finalidade. Se vocês mandarem um WhatsApp para mim, não vai, o dia não vai terminar sem que eu responda. Ainda que eu responda, não posso agora, ligo amanhã. Mas tem pessoas que respondem o seu WhatsApp uma semana depois, o seu e-mail 15 dias depois. Tente mandar hoje um e-mail para uma gravadora. Vamos ficar apenas na minha área. Tente mandar um e-mail para uma gravadora multinacional como a Sony Music, poderosa que atua em 180 países, fatura bilhões de dólares por ano. Não vão lhe responder. Não vão lhe responder. Eu já tive caso de receber de volta uma consulta de um cliente, artista desta empresa, 3 meses depois. Como se não fosse nada. Então, a gente lida com forças que a gente não tem controle e que a gente tem que bater até conseguir cravar o prego. Então, a internet trouxe o quê? Velocidade instantânea. E ela é, na realidade, nada mais é do que elétrons movendo-se na velocidade da luz. Essa é a grande beleza tecnológica da internet. Eu adoro uma frase que é utilizada pelo xerife da internet mundial. Eu acho que eu citei isso, Cândido, na última palestra que estivemos juntos, que eu tive a oportunidade de dar. Existe um xerife da internet, não um xerife de direitos, mas um xerife de funcionamento. Todos sabem que a internet foi criada e desenvolvida pelos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, ela foi desenvolvida e começou a ser criada quando eu tinha 1 ano, em 1959. Parece assustador, né? Pouca gente sabe. Quem gosta de história vai procurar saber. Ela foi criada no governo Eisenhower, um ano antes de Kennedy ganhar a eleição de Nixon, em 1960. E por que ela foi criada? Porque 1 ano antes a Rússia lançou o Sputnik e um satélite que só fazia bip-bip, circulava a Terra em 1 hora e meia e passava em cima dos Estados Unidos. O Eisenhower ficou furioso ter perdido esse pioneirismo espacial para a Rússia, convocou um grupo de cientistas para a Casa Branca e disse: quer dizer que esses caras têm uma maquininha que passa em cima da gente aqui a cada 1 hora e meia. Hoje é um bip, amanhã é uma bomba. Deem um jeito de reunir todas as nossas informações em algum lugar inexpugnável. Amanhã eles mandam uma bomba aqui em Washington e destroem tudo. Estava criada a ARPANET, a Rede Tecnológica de Ciências Militares. A partir dali começou uma busca incessante e até frenética dos militares americanos, com muito dinheiro, muito orçamento ilimitado, para criar a Advanced Research Projects Agency, que era a ARPA, e criou a primeira rede subterrânea com computadores monstruosos. Talvez os computadores daquela época todos tivessem menos memória do que esse meu celular aqui, mas é incrível. Eram 2 quilômetros de subterrâneos e fitas rodando. Continuou essa evolução tecnológica até meados da década de 60, perdeu-se essa importância toda com o início do fim da Guerra Fria, com a Guerra do Vietnã, etc. A academia nos Estados Unidos percebeu o interesse daquela rede, as universidades tomaram conta, Stanford, Princeton, Yale, Harvard, aí começou o uso da internet civil e o resto é história. Chegamos então à internet disponível a todos. Passou do universo dos professores, pesquisadores e cientistas para a sociedade civil. E com ela, no bojo, vieram todos esses problemas de direitos que nós estamos hoje vivenciando. Então, voltando, eu fiz essa pequena digressão histórica, eu gosto de ir e voltar no tempo, que é importante. O direito autoral está visceral e umbilicalmente atrelado à evolução tecnológica. É outra expressão que eu gosto de usar bem-humorada. Os cientistas levam nós, advogados, pela coleira. O direito autoral, sempre quando a gente acha que criou um bom contrato, eu crio um contrato ótimo, eu vou proteger aqui o Rotary Vesper de qualquer violação. Aí um cara está rindo no laboratório de mim,
um jaleco branco às gargalhadas que ele criou uma nova forma de bypassar aquele contrato, de reproduzir uma imagem, de utilizar uma fotografia sem pagar, de copiar uma música. Não sei se os senhores têm acompanhado agora, tem um site, vários, mas tem um que tá totalmente viralizado, já está com 1 bilhão de acessos. Você cria uma música e um hit para você. Você canta, você cria a música, você cria tudo com inteligência artificial. Se por acaso, naquele momento, o algoritmo e o robô criar e plagiar, porque o mundo das notas musicais é limitado, né? Não existe um sem número de notas, existe um número limitado de notas. Se por acaso o algoritmo criar algo igual, dane-se, está criado, você vai viralizar com aquela sua música, poderá ser ou não objeto de um processo por plágio, mas vai ganhar muito dinheiro se você monetizar, colocar num canal no YouTube, colocar no Instagram, etc. Então, a gente vê que efetivamente nós estamos aqui na coleira da gravata, impulsionados pela tecnologia que não nos dá sossego. Essa questão da inteligência artificial também tem um lado, eu não gosto de usar a palavra assustador, porque tudo que é criado pelo homem não deveria assustar tanto, talvez apenas a tecnologia nuclear para fins militares e fins bélicos. Essa é assustadora, porque essa realmente é a aniquilação total. Fora isso, eu penso que nós não vamos chegar, é minha opinião, eu imagino que aqui na minha ilustre audiência e meus espectadores, alguns discordem de mim. Não acho que jamais cheguemos ao momento de que máquinas controlarão o homem. Até porque eu vou ser um pouco pueril e infantil, é só tirar da tomada. Eu sei que não é só isso, não é tão simples, mas é só tirar da tomada. Então, a lei da robótica que Isaac Asimov criou naquele livro dele fabuloso, que todos devem ter lido, Eu, Robô, primeira lei da robótica, segunda lei da robótica, terceira, a quarta e última. Na opção de atacar ou ferir o meu humano criador, eu sempre optarei por não feri-lo. Claro que a gente sabe que programas podem ser usados de forma negativa, etc., mas ainda estamos muito longe de um mundo dominado pelas máquinas. Mas já estamos num mundo em que a inteligência artificial e o mundo digital fazem tabula rasa do direito autoral e cada vez mais desafiam criadores, autores e intérpretes de obras intelectuais do engenho humano de serem protegidas e, principalmente, de gerarem para seus criadores a correspondente, necessária e merecida compensação financeira. Porque eu pergunto a todos os senhores e senhoras: quem escreve um livro ou um texto para ficar guardado na gaveta anônimo? Eu, como criador de 2 livros, doutor Evaristo carinhosamente disse que foram vários, mas foram 2. Eu escrevi o primeiro livro batendo de frente com as gravadoras. Ali eu me tornei persona não grata em 1999. Eu não arrumaria emprego nem como faxineiro em gravadora nenhuma, porque eu vim do seio delas. Trabalhei 6 anos lá dentro de gravadoras e aí passei para o outro lado. Me consideraram um traidor. O que eu via eram autores, músicos sendo enganados e sendo vilipendiados. Mas volto a fazer a pergunta: quem compõe uma música para ser desconhecida, para só cantar no chuveiro? Quem esculpe uma peça para só apresentá-la em casa para a sua família? Quem tira ou faz uma colagem de fotos, né, fotos profissionais, para não serem divulgadas? Então, está na gênese, está na incepção da obra autoral humana pretender ter uma vantagem financeira. E isso não é absolutamente, ao meu ver, não é uma coisa negativa, é uma coisa boa, como todas as outras atividades comerciais e econômicas da sociedade. Apenas é uma atividade abstrata, porque o direito autoral ele incide sobre coisas abstratas. Você não toca numa música como você toca nesse aparelho celular que foi criado e desenvolvido por um engenheiro da Samsung, no meu caso que é Android, ou um engenheiro da Apple, ou um carro, ou um avião, ou uma guitarra, mas a música existe. Ela não tem existência física, mas ela tem existência abstrata e ela é protegível. E aí reside a beleza do direito autoral. O direito autoral protege coisas invisíveis. Voltamos à questão da internet, que eu falava agora há pouco, do xerife, e acabei não terminando de descrever para vocês. Os Estados Unidos desenvolveram a internet e criaram em Washington a ICANN, ICANN,
Se essa palestra fosse com um pouco mais de recurso, eu estaria colocando aqui algumas telas para vocês. Presidente Patrícia, numa próxima eu faço questão de ver se eu consigo. Eu sei que é chato ficar só ouvindo, né? A gente falando é um pouco chato, mas a ICANN, que é a abreviação de Internet Corporation on Assigned Names and Numbers, ou no português, a Corporação para Atribuição de Nomes e Números da Internet. Quando você registra um domínio, rotary.com.br, gauge.com.br, flanela.com.br, é a ICANN, com sede em Washington, D.C., Estados Unidos, país que criou a internet, quem controla. Nesses 30 anos de internet no mundo, a Europa já tentou se meter a besta, a Ásia também, convocam conferências, querem fazer uma. Primeiro queriam tomar esse poder, depois queriam fazer uma rotatividade desse poder. O americano não brinca em serviço, ele está sentadinho em cima disso. O xerife da internet são eles. Embora eles não controlem as questões de autoria, eles controlam o funcionamento da internet, os backbone computers e os routers. Quando eu digo às vezes para as pessoas que os Estados Unidos podem desligar um país, não é brincadeira. Através das conexões de computadores, eles podem efetivamente desligar bancos, desligar hidrelétricas. Lembre-se, o primeiro programa do Irã nuclear, no século passado, ainda no governo Obama, lembre-se quando aquelas centrífugas de enriquecer urânio foram todas sabotadas? À distância, digitalmente. É a prova de como a internet pode também se tornar uma arma. Mas nós não vamos nos enveredar por essa seara. Por que eu mencionei a ICANN? Porque o controle de todas essas situações tecnológicas da internet continua nas mãos dos americanos que desenvolveram a internet. Hoje você pode desligar certos sistemas e rapidamente a capilarização e a tecnologia de tantos países hoje, na Ásia, notadamente, na Europa, enfim, França, Alemanha, Estados Unidos, rapidamente vai conseguir religar o sistema em algumas horas para sofrer novos ataques. E como fica o autor diante de tudo isso? Como fica o criador intelectual de tudo isso? Percebe-se que na era da internet, tão propalada, tão divulgada como a nova fronteira, o novo Eldorado, o autor continua sendo, como lá atrás no Copyright Act da Rainha Anne do século XVII, o elo mais frágil dessa equação, o personagem mais vilipendiado dessa equação. Então, para fechar aqui essa primeira fase e falar um pouquinho das perspectivas para o futuro, eu diria que enquanto nós não tivermos, e é um absurdo que não tenhamos no Brasil, uma cadeira obrigatória de direito autoral e direito de autor nos cursos de graduação de direito, por incrível que pareça, não temos uma cadeira obrigatória. Todo mundo, todo estudante de direito vai dizer: ah, mas eu vi isso no quinto período, eu vi isso no oitavo período, ah, tinha um curso de extensão, tinha um curso extra, etc. Mas não há, na graduação, uma cadeira obrigatória intensa, intensiva de direito de autor na era pré-digital, direito de autor na era digital. O que que isso acarreta? Nós temos uma cadeira assim nos Estados Unidos, em várias universidades da Europa. No Brasil, temos várias cadeiras alternativas. O que que isso acarreta? Formam-se menos advogados especializados nessa área. Ao formar-se menos advogados especializados nessa área, temos menos demandas judiciais especializadas nessa área, buscando proteger os autores intelectuais. Tendo menos demanda, temos menos juízes interessados em se aprofundar nesse tema. Ao termos menos juízes interessados em se aprofundar nesse tema, teremos decisões menos adequadas e jurisprudência menos adequada. Ou seja, todo um ciclo vicioso, negativo ou ausente para proteger autores e criadores intelectuais nessa era tão veloz, tão simultânea e tão violativa dos direitos autorais. Então, sem querer terminar de forma negativa, mas também não dourando a pílula, é um admirável mundo novo, terceira vez que eu repito essa expressão do livro de Aldous Huxley, e que demanda muito estudo, muita disposição, e ainda teremos muitos problemas pela frente, especialmente por causa da inteligência artificial e, last but not least, né, por causa dessa tentativa que eu vejo como equivocada de controlar a internet
de controlar o acesso, de controlar a liberdade de expressão. Não é esse o caminho para se proteger os autores e criadores das obras intelectuais que encantam as nossas vidas. Muito obrigada, Neemias. Adorei. Eu tenho dois comentários a fazer sobre direito autoral e vou me reservar o direito de começar, né? É, eu tive, uma época atrás, quando eu ainda advogava, tinha escritório, eu fui convidada pelo ECAD, pelo escritório, né, de direitos autorais, a elaborar um material para explicar às pessoas, né, que não eram ligadas ao meio musical o direito autoral, o porquê de se pagar ao ECAD, né? E eu percebia, conversando com as pessoas, que as pessoas não se sentem é, é, obrigadas a pagar o direito autoral. Eles acham que, naquela ocasião, eles acreditavam que ao comprar o disco, o CD, ele já tinha pago o artista o uso, pelo uso daquela música, né? Então ele se sentia no direito de usar aquela música a seu bel prazer e até mesmo auferindo lucro pessoal ao usar aquela música, sem ter que pagar nada ao, ao músico, né? Então, eu acho que enquanto não houver a conscientização também das pessoas que elas estão fazendo uso, né, de uma Bem, propriedade, a de um propriedade bem, abstrata, intangível, exatamente, de mas uma real, propriedade intelectual, enquanto as pessoas. traduzível em valores, traduzível em Verdade, valor pecuniário. é verdade. Mas as pessoas têm que serem conscientizadas disso. E um outro caso muito interessante também que eu vivi com essa questão de direito autoral foi na época que eu lidava ainda com intercâmbio de jovens. Nós tínhamos um jovem que estava nos Estados Unidos, muito festeiro, organizando uma festa. E o que que ele fez? Ele entrou no computador e baixou a música, pirateando a música do Michel Teló, porque ele ia levar para a festa. Antes que ele acabasse o procedimento, já estavam batendo na porta dele, porque detectaram o crime dele, cibernético, né, da pirataria, Em e ele marcas foi d'água digitais. convidado a retornar ao Brasil sem terminar o intercâmbio dele. Conclusão, ele foi literalmente expulso por estar pirateando música, que Obra era música intelectual que não era de por sua causa autoria, sem disso. autorização e sem É. A devido. partir de então, nós já orientávamos os nossos jovens a sair daqui do Brasil, assinando, na ocasião, né, um streaming de música para poder é, ter acesso a isso sem caracterizar pirataria. Então, essas foram as minhas duas experiências no direito autoral, Muito entendeu? interessante e me faz lembrar aqui que a primeira iniciativa começou quando o doutor Evaristo, carinhosamente, em 2024, final de 23, me disse que o Rotary gostaria de ter algumas noções sobre o uso de imagem pelo Rotary. E tudo começou ali, né, doutor Né? Evaristo? Então, vamos abrir então aqui agora o Obrigado, momento Afita. para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguém aqui com a mãozinha levantada. Não tem ninguém com a mão levantada? Ninguém quer fazer pergunta? Não acredito. Vladimir, Ah, pô. eu. Ô, Vladimir, você tem que aprender a levantar a mãozinha lá no Oi, sistema, Vladimir. Então tá, vai lá, oi. Vladimir. Tá me ouvindo direito? Então, Tá bom meu som? tá ótimo. Bom, meu questionamento é o seguinte: eu lido com sonorização ambiental, principalmente em shoppings, há 30 anos. E o que acontece? Sempre a gente bate no problema do ECAD. Não estou falando contra o direito autoral, eu estou falando da situação do escritório do ECAD em si. E é a execução pública. É,
É exibição pública no caso de som ambiente do shopping, é som mecânico, não um grupo se apresentando, que Não, aí não, só realmente mecânico. Só tem que se mecânico. apresentar. Isso. Então, o que acontece? A gente acha muito. A gente não consegue imaginar como é feito esse controle, tanto que eu tenho shoppings que trabalham comigo que preferem não botar som nenhum, a gente fornece só o serviço da locução, só o serviço das chamadas, do que for necessário, porque chega um fiscal do ECAD com um poder de chefe de Estado, olha para o ambiente e fala, custa X. E a gente sabe que não é assim, que tem que ser por metro, por área onde está pegando o som e tudo mais. Mas o que acontece, mestre? Essa é a minha dúvida. Até onde esse fiscal tem direito de definir o que deve se pagar ou não, porque parece muito ser no olhômetro, e ainda tem mais um detalhe. Não faz questão nem de saber o que é que a gente está tocando. Já aconteceu de eu ter músico, inclusive o Eli, que está em Portugal, que produz para mim, de fazer músicas autorais dele, nós mesmos aqui produzirmos em estúdio, e se a gente botar para tocar num som ambiente de shopping, a gente corre o risco do ECAD vir e cobrar direitos autorais por estar tocando no som ambiente. Poxa, mas a música é nossa e a gente está autorizando. Então, a questão do ECAD, volto a falar, é o ECAD, eu não estou falando do direito autoral, que eu acho que tem que ter. Eu acho que é uma coisa muito nevoenta que até hoje não se resolveu e, segundo dizem, não tenho certeza, mas eu ouço falar muitas vezes. Tim Maia morreu dizendo que se eu não fizesse show, eu nunca ganhava nada do ECAD. Até onde funciona essa situação para a gente saber, que a gente sabe até o que acontece, mestre. A gente fica até com dúvida, por exemplo, tem um cliente que entrou agora, uma casa noturna que tem um som ambiente na hora do almoço, que eles preferem não procurar porque eles não sabem o que, que pode acontecer, se vai ter que parar com tudo, porque não sabe quanto vai se cobrar. Então, essa é a nossa dúvida, a questão do ECAD mesmo. Até onde vai esse direito da pessoa chegar e é X, ponto final, se não pagar, não pode tocar e é retroativo, entendeu? É uma série de perguntas, curiosidades minhas, no caso até como produtor, que a gente tem um Então, você estúdio que a quer gente trabalha saber com como isso. é que o ECAD faz a arrecadação e como é que É, eles estipulam. Neemias, você sabe responder isso? exatamente. Vamos Já que o lá. senhor entende. Boa noite, Vladimir. Excelente Boa pergunta. noite, meu mestre. Excelente pergunta, porque esse é um tema, eu rapidamente mencionei, mas não entrei nesse detalhe, eu mencionei os direitos conexos. Por quê? Por isso que se chamam direitos autorais e não direito de autor. Então vamos lá rapidamente. Sim. O ECAD foi criado no Brasil pela Lei 5988 de 1973. Ainda era o governo militar. Alfredo Zaid era o ministro da Justiça. O que é o ECAD? É a abreviação de Escritório Central de Arrecadação. Ele foi criado por puro lobby único e exclusivo das gravadoras de música, que na época no Brasil eram três grandes: CBS, Odeon e Warner americano. Não tinha nenhum representante, os autores não tinham nenhuma união, aliás, até hoje são muito desunidos. Basta decolarem e ganharem Uhum. muito dinheiro que eles esquecem dos seus tempos de pobreza. Clássico. Eu lembro de Gil, Caetano e Roberto Carlos brigando pela numeração dos discos de vinil há 50 anos. Bastou venderem milhões, eles nem aparecem, não brigam, recebem milhões da gravadora multinacional e nem mandam postal para Não nós. dá dor de cabeça. A questão do ECAD qual é? O Brasil optou erradamente pela criação de uma sociedade única, por isso que ele é escritório central. Em outros países, o direito conexo tem várias associações. Nos Estados Unidos você tem a ASCAP, tem a BMI, na França você tem várias, na Alemanha o Brasil só tem um. Era um governo descentralizador, ninguém entendia nada, mal havia advogados, mal havia legislação, então criou-se a lei autoral e criou-se o ECAD. O que o ECAD faz? O ECAD arrecada apenas a execução pública de músicas, filmes, etc. e rádio. O que ele entende por execução pública, Vladimir? E aí vem a pegadinha. Você vai lá ver a lei, é o artigo 98 e seguinte, depois a nova lei de 98 aperfeiçoou essa possibilidade de arrecadar, ele diz o seguinte: todo local de frequência coletiva, olha só, uma praça ao vivo na rua, a Praça General Osório em Ipanema, é ou não é um local de frequência coletiva?
O aterro do Flamengo é ou não é? Pronto, aí já está o primeiro abismo. O ECAD terá direito a arrecadar todos os direitos de músicas, sons ou filmes divulgados em locais de frequência coletiva. Claro que ele quis dizer locais fechados, casas de show, restaurantes e hotel, mas não entrou nesse detalhe. Aí criou, já criou essa quimera que ninguém entende, nem mesmo os juízes. Segundo, o ECAD, ao meu ver, Justamente. o caso no mundo que eu já vi de uma agência reguladora privada. Por quê? O ECAD não é público, então ele não está sujeito ao Tribunal de Contas da União. Deveria, se fosse público. Foi criado por uma. Deveria estar sujeito ao Tribunal de Contas. Se bem que o Tribunal de Contas hoje, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Por não ser Pois é. público, por não ser público, ele não está sujeito ao controle de ninguém. Mas ele também não é uma empresa. Ele tem um CNPJ, mas não é uma limitada e não é uma SA. Então o ECAD é um Uhum. monstro, é uma excrescência, e que, por ser o único e ser um escritório central, cria suas próprias regras, que são regras e não são leis. Seus fiscais atuam de forma arrogante, imperial, Isso, e isso até aí. hoje, no século XXI, no ano de 2026, no ano da inteligência artificial, ele criou esse monstro chamado amostragem. Te dou um exemplo. Eu tenho ganho várias questões do ECAD, mas é briga. E muitas vezes o cliente não quer briga. Ele quer funcionar. Aham. Ele não quer um hotel sem música no elevador. Ele não quer um restaurante sem música no final de semana. Fica seco, Sim, fica vazio. Ele quer sim. oferecer. O que que é a música? Por exemplo, um bar. Eu vou jantar, aí eu marco com os amigos, eu chego mais cedo, eu fico no bar porque tem música, aí eu tomo um drink. Aí eu acabou o Isso. jantar, eu fico mais tempo, porque tem uma musiquinha ambiente, porque tem um showzinho. Tudo isso é um atrativo para o consumo. Então, Uhum. muitos empresários deixam hoje de oferecer isso porque tem brigas homéricas com o ECAD. Então, o ECAD, em vez de oferecer uma fórmula, e é tão fácil. Você hoje tem aparelhos, por exemplo, para pintar sua casa, você vem com um aparelho digital que você com esse aparelho digital que ele replica e bate nas paredes, você calcula a quantidade de tinta que você vai usar, a quantidade de de verniz, um aparelho similar para você controlar e calcular a frequência coletiva. Então, você vê repetidamente um bar que tem capacidade para 200 pessoas, mas não é todo dia que ele enche. Então, na segunda-feira, ele está Sim. vazio. Ele tem É, 60 pessoas. Na sexta, ele está cheio. O ECAD quer te cobrar pelo pico, ele não quer te cobrar pelo piso. Então, é. essas excrescências acabam indo para a justiça, ou, como você disse muito bem, no mais das vezes, um shopping não quer briga e acaba compondo. Isso. Eu tive um caso grande com o Fashion Mall, que eu acabei ganhando e fizemos um acordo, porque o shopping não quis aceitar e foi até o fim. Quando chegamos na segunda instância, nós ganhamos, fizemos um acordo. A gente ia ganhar. Mas o ECAD acaba ganhando pelo seu poder econômico. Por exemplo, outra coisa absurda hoje, o ECAD oferece ao seu jurídico, a quem já paga salários fixos como empregados, oferece honorários de êxito. É igual os fiscais da Receita Federal e de Imposto de Renda, que quanto mais autuarem, mais ganham. Ora, então o ECAD oferece aos advogados uma taxa de honorário de êxito, eles vão autuar o diabo que eles puderem. Então você tocou num ponto que é uma área nebulosa até hoje, complicada e sempre em detrimento do menor. Sempre em detrimento, porque o ECAD Posso recolhe. fazer uma parte, mestre? Só para finalizar, Vladimir, você tinha toda a razão quando você Sim. disse. Ele recolhe milhões no Brasil, foi de quase 1 bilhão no ano fiscal 2025, coloca numa conta de direitos retidos, constrói sedes faraônicas pelo Brasil, carro para todo mundo, salário. Aí o autorzinho, que é desconhecido, bate lá, pô, vem cá, eu estou sendo executado aqui, eu estou com tantos streamings. Ah, desculpe, senhor Vladimir, o seu CPF estava errado. Nós não tínhamos a sua conta Uhum. bancária. Ou seja, quem não chora não mama. O ECAD não te procura para te pagar. Ele fica Isso. aguardando você. Então, ele paga os medalhões, ele não vai correr o risco de não pagar Gil, de não pagar Roberto Carlos, de não pagar Ivete Sangalo, mas os menores, os estreantes, ou aqueles que têm até muita presença digital, eles não vão te procurar para pagar. Eles põem numa conta chamada Direitos Retidos. Procure se quiser. Enfim, é um admirável mundo novo, ilícito. O ECAD. Eu acho, eu acho o seguinte, mestre, por exemplo, eu já perdi cliente, Shopping 45 na Tijuca, perdi cliente porque chegou a rádio imprensa
oferecendo a sonorização dela, dizendo que lá na fonte ela já pagava. Eu avisei, não briguem contra, porque no meu caso, na época, eles pagavam o serviço e pagavam o ECAD. Não briguem contra o ECAD, não entrem nessa, que vocês vão se ferrar lá na frente. Ah, mas eles garantem, tem documento e tudo mais. Muito bem, saí de lá, entrou a Rádio Imprensa. Passou 2 anos, o ECAD foi, ganhou a causa e fez retroativo todos Meteu um aqueles dois retroativo de anos juro e correção. que eles não pagaram. E eu tenho um outro caso aqui no shopping, o Nilópolis preferiu, não vamos pagar, vamos fazer, como eu falei para o senhor, só a narração, só o que vocês fazem, só as chamadas, Uhum. e fica lá um shopping sem poder tocar nada, até sem poder tocar música que nós produzimos e nós autorizamos para o Absurdo. shopping tocar, não pode tocar. E aí eles preferem não botar nada, só as chamadas, porque chega lá o fiscal do ECAD, em cima do senhor falou, olha, é R$ 1.000 por mês. E acabou. Ele E não tem estabelece. discussão. E tem propina. Deixa o Não, o O detalhe, Leopoldo quer falar aí. o ECAD, só Posso pro dar uma Leopoldo falar, contribuição? o ECAD é uma ditadura com obras de terceiros. O Rapidinho, Leopoldo. O ECAD E- pratica tudo isso com obras que não lhe pertencem. É um E, negócio. mestre, É tem absurdo. chance disso mudar, você como um advogado, um inteligente da área? Será que isso vai mudar um dia? Você se lembra que teve uma CPI do ECAD? Mudou o quê? Nada. Nada. É uma Não. caixa Olha para preta que ninguém Brasília bota a hoje. mão. Eu prometi de novo, eu prometi ao Cândido e a todos, nunca vou falar de político, mas respondendo a sua pergunta se tem chance. Olha para Brasília hoje. Olha como Complicado, né? Tem muito lobby. Difícil. Vladimir, obrigado pela É. sua excelente pergunta. Muito bom. Posso dar uma contribuição? Obrigado, mestre. Posso trazer uma contribuição? Claro. Leopoldo falando. Eu recebi uma ligação, isso já antes da pandemia. Eu sou o criador e diretor da rádio Beija-Flor Digital, uma rádio web, já temos 15 anos no ar. Rádio e Web? antes da pandemia. Web É. rádio, É, Web rádio. Sim. Nós não temos sinal, antena, transmissor, Entendi. Tá. Sim. uma web rádio. Pois bem, antes da pandemia, a gente recebeu uma ligação de uma pessoa de um escritório de Nova Iguaçu se intitulando fiscal do ECAD. E que, procurando o diretor da rádio, eu me apresentei como tal. E que teria lá um boleto para ser pago pelas músicas que estão sendo colocadas na programação, na grade de programação. Eu já estava precavido de tudo isso, eu e Vladimir, a gente já conversa disso há muito tempo, e a pergunta já estava pronta na cabeça, né? E eu perguntei à pessoa, então, né? Eu não vou falar o nome por questão ética, o nome da pessoa. E eu perguntei, fulano, qual a legislação que você tem de regulamentação de web rádios? Não existe. Então você não pode me cobrar nada, eu não existo. Passar bem, bom dia, bom trabalho. É assim que tem que se tratar. Não voltaram mais. Porque não voltaram mais, porque não existe É verdade. legislação para web rádio no Brasil. Não existe É legislação. verdade. Não existe. Não existe. Então, a minha rádio, que tem 15 anos, não sei quantos mil likes é toda uma estrutura de uma rádio profissional funcionando, dando certo, com anunciantes, dando lucro, mas eu não existo. É isso. A única lei que Eu não existe. posso. Eles não podem me obrigar a pagar porque eu não existo. Não, a lei que existe. Nem é CNPJ, a rádio não. É A rádio não tem nem A CNPJ, lei que porque existe tem é para- CNPJ é minha empresa. A lei que existe é para sinais de rádio na atmosfera. Não é para web. Isso, não existe legislação para Parabéns, web rádio. Leopoldo. A maioria teria, como se diz, afinado. Você Entendeu? impôs a sua condição legal, jurídica, É com isso. fundamento. E- Você traçou uma linha na areia. Muito bom. Excelente. Ponto. É isso. Parabéns Vamos aí. lá. Parabéns Tem mais pela- alguém? Parabéns pela Mas- palestra.
Obrigado, Perfeito. Leopoldo. Um abraço a toda a equipe aí. Depois deixa o link com a Patrícia, que eu quero conhecer sua rádio. Será um prazer. Parabéns, mestre, também. Tudo bom. Obrigado também pela luz que deu Leopoldo, pra gente. Leopoldo, pode deixar que eu prometo que eu não vou querer cantar na rádio, não. Tem Eu queria mais alguém que gostaria de fazer? aproveitar o gancho deles dois, dessas Ah, duas perguntas, e perguntar ao palestrante se a lei autoral foi regulamentada. Toda lei precisa de uma regulamentação. A maioria das leis precisa, para ser aplicada, precisa de uma regulamentação. Eu pergunto, a lei autoral já foi regulamentada para evitar essas bagunças? Excelente pergunta do doutor Evaristo. Só podia vir de um advogado craque, com toda a experiência que ele tem, mesmo não sendo de direito autoral. Ele foi lá no cerne. Toda lei, seja ela de qualquer natureza, tem que ser regulamentada, civil ou criminal. Está aí o grande problema, o maior problema, doutor Evaristo e amigos. Não existe regulamentação da lei autoral. Não existia da primeira lei, a 5988, de 31 de dezembro de 1973, como não existe da 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Então a gente vive a fantasia e a ficção no Brasil de termos uma lei que lida com um aspecto tão fundamental na sociedade, que é a criação intelectual humana, sem regulamentação. O que é a regulamentação que o doutor Evaristo disse? A lei é editada. Fazer, não fazer, pagar, não pagar, deve. Aí vem a regulamentação. O artigo tal se implementará da seguinte forma. Os pagamentos de direito conexo serão da seguinte forma. Os pagamentos aos autores musicais. Não existe regulamentação. Então nós vamos completar 30 anos em 2028. 30 anos da lei autoral brasileira mais recente, que foi a lei que incorporou a internet e já vai fazer 30 anos, e não temos a sua regulamentação. Então imaginem a minha dificuldade e a dos colegas num processo explicar a um juiz uma demanda de um cliente com base apenas na letra da lei, que não tem regulamentação. Hoje o INSS tem a lei e tem a regulamentação. Hoje as pensões militares, os pecúlios, têm a lei e tem a regulamentação. Os transportes têm a lei e tem a regulamentação. A educação tem as leis. O direito autoral no Brasil não tem regulamentação, nem a primeira nem a segunda. Então é um caos. É um caos e um deserto. E não temos a cadeira obrigatória, que eu mencionei lá atrás, né, presidente Patrícia, no curso. Então, eu tive a sorte e a bênção de gostar de música, de tentar, de viver em torno da música, me chamou a atenção. Eu me acerquei de gravadoras, fui procurar emprego, comecei como estagiário na CBS, a antiga gravadora e a gravadora original do Roberto Carlos e do Erasmo. Tive essa sorte. Quantos teriam, ou quantos mais poderão ter se houver uma cadeira obrigatória? Quanto mais a gente vai formar todo esse ciclo completo de advogado, juiz, estudioso, jurista, técnico na área, se a gente tivesse esse ciclo da cadeira obrigatória nos cursos de graduação, depois sim curso de extensão e pós e tal, mas também a regulamentação da lei. E acompanhando a evolução tecnológica, acompanhando o que já se faz no mundo, o que já se faz. Nos Estados Unidos temos o Entertainment Law. É uma cadeira específica, direito do entretenimento, mais do que adequado para o mundo que a gente vive. Aqui, a gente vive às voltas com o problema tão bem citado pelo nosso querido Vladimir. Um grupo de fiscais marrento, imbecil, não entendem nada, entram no bar, falam, meu irmão, é 3 mil, se quiser, senão eu vou fechar, não pode tocar mais nada. É o típico Estado brasileiro, agigantado, monstrengo e burro. Desculpe, perdão. Neemias, bem, vou passar a palavra aqui para o Cândido. Cândido, para você, para encerrar, né, já por causa do adiantado da hora, tá bom? Então, vai lá, Cândido, abre o microfone. Você tem que abrir seu microfone. Cândido, você tem que abrir o microfone. Abriu. Bom, então farei as considerações finais com o protocolo, mas nesse momento, só para fechar todo esse raciocínio e todas essas colocações muito bem projetadas, que quando você está no momento de um futuro, de um passado, onde a arte já foi muito bem definida, tanto pelo som, pela imagem,
e num país como o nosso não há lei, isso é claro que é para favorecer os lobbies dos interesses dos grandes trusts, que por acaso são americanos, alguns franceses, outros holandeses, uns britânicos. Então, se tiver muito regulamentado, eles não ganham as fortunas. E aí conseguem facilitar com que tudo isso continue transitando como se nós estivéssemos no início dos tempos, discutindo os mesmos 2% lá de trás, porque tudo isso faz acontecer um emaranhado de riqueza unilateral e o favorecimento de um É do componente agente e do não do autor. segmento onde o advogado também tem que participar e ter direito a ganhar seu dinheiro, conquistando os direitos, ora do artista, ora da empresa. Felizmente, isso é o mercado, né? E acaba que existe, porque nós vivemos num país de quinta grandeza, com uma política totalmente prevista para essas situações aí de vou fechar essas altitudes imbecis de um país idiota. Obrigado. Obrigado, Cândido. Bem, Neemias, muito obrigada. Faltou tempo, porque o direito autoral está muito além só do do direito autoral na área musical, né? Tem muito mais no direito autoral Tem do muito que mais. a área musical. Mas isso vai ter que ficar para uma próxima ocasião. É bom que a gente fica com o assunto para uma próxima palestra, tá Claro, bom? com o maior prazer, com o maior Então, prazer. eu vou te Adorei. convidar mais para frente para uma outra, hein? Maior Tá prazer. bom? Podemos tratar do direito autoral da imagem, já falamos, fotografia, enfim, tem muita coisa. Agora, só para Tem sim. agradecer a todos pela paciência de me ouvir, pelo carinho de estar comigo, me dar essa oportunidade, o Rotary Vespa sempre me honrando, e dizer uma coisa que o Evaristo soprou aqui no meu ouvido agora, Cândido, que a limusine do Rotary vem pegar a gente e vai levar a gente em casa. Com certeza, mas eu ia falar isso agora. Já está chegando. Aproveita diz ao Cândido que eu estou me preparando para em maio ir à Forra, Estaremos Ah, lá, em Caxambu. tá bom. Pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos pela Obrigado, viu, Patrícia? presença. Presidente Patrícia, É, nós faça aí a tivemos. estatística da Patrícia, noite, posso fazer só uma parte final? se for Um rápido. agradecimento? Agradeço ao doutor Neemias. O senhor falou muito mais, deu uma assessoria muito maior do que a gente procurando ECAD, esperando a explicação deles. Não chegou a 10% do que o senhor falou. Parabéns. Obrigado, obrigado, Vladimir. Grande abraço, sucesso aí no trabalho. Parabéns, muito obrigado a Parabéns. todos.